Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre a reta no R3. A questão que nós vamos resolver é a seguinte: determinar o ângulo entre as seguintes retas. Então, nós temos a reta R1 no formato de uma equação simétrica e temos a reta R2 no formato de uma equação simétrica também, já com a condição especial de que o x vale 1, certo? Dito isso, então, para a gente resgatar um pouco a temática de ângulo entre duas retas, a gente precisa relembrar especificamente, né, que nós temos, precisamos das coordenadas dos vetores de cada uma dessas retas para que a gente consiga conduzir os elementos necessários para a gente calcular esse ângulo, né? Lembrando que para a gente poder calcular o ângulo entre duas retas, a gente precisa, né, das condições para a fórmula, que o cosseno de θ equivale ao módulo do produto escalar entre o vetor V1 e V2, no caso, U vezes V, certo? Também resolve, é só nomenclatura de vetor, dividido pelo módulo do vetor U, multiplicado pelo módulo do vetor V. Então, a gente precisa do produto escalar entre os dois vetores e precisa do módulo de cada um desses vetores calculados. Para aí, sim, a gente poder ir para uma segunda etapa e calcular especificamente o ângulo entre esses vetores, certo? Então, dito isso, vamos, antes de mais nada, retirar esses vetores dessas duas retas. Na reta R1, como a gente tem uma reta simétrica, lembrando que, né, a parte inferior dessas frações, né, o denominador, eles me trazem as coordenadas de um vetor. Então, o vetor dessa reta, ele pode ser escrito, e eu vou chamar ele de U, certo? Como sendo um vetor com coordenadas 2, menos 1 e menos 2. E se a gente for pensar na reta R2, a gente tem essa condição acontecendo também na parte do Y e do Z, e como a parte do X já tem uma condição especial, automaticamente a coordenada do vetor vale 0. Então, o vetor V, ele vai ter como coordenadas 0, 4, que é o que está embaixo do Y, né? E 3, que é o denominador da fração do Z. Então, eu já tenho os dois vetores. Com os dois vetores, eu posso iniciar calculando o módulo desses dois vetores, né? Aliás, módulo do vetor U, para a gente relembrar como a gente calcula, né? O módulo de um vetor. O módulo de um vetor é a raiz de todas as coordenadas desse vetor somadas ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, pois estamos trabalhando com vetores e retas no R3. Então, o módulo do meu vetor U será a raiz da primeira coordenada, 2 ao quadrado, mais a próxima coordenada, menos 1 ao quadrado, mais a terceira coordenada, menos 2 ao quadrado. Deixa eu só estender aqui a nossa raiz. Então, nós vamos ter, né, módulo de U igual a raiz, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos 2 ao quadrado, 4 positivo também. Então, o módulo do meu vetor U, que nada mais, nada menos é do que o tamanho dele, né, vai ser a raiz de 9. Então, módulo de U é igual a 3. Temos um dos elementos que a gente precisa para trabalhar posteriormente. A mesma coisa nós vamos estar fazendo com o vetor V. Então, nós vamos construir o módulo do vetor V, raiz dos 3 elementos ao quadrado. Então, nós vamos ter 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo do vetor V vai ser a raiz, 0 ao quadrado, 0, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Então, o módulo do meu vetor V vai ser raiz de 16 mais 9,
raiz de 25, logo, o módulo do vetor V será 5. Temos os dois módulos, mas para a nossa fórmula, então, a gente já tem essa condição, falta que a gente trabalhe com o módulo do produto escalar entre esses dois vetores. E aí, para a gente recordar, né, como que a gente trabalha com o produto escalar entre os dois vetores? Produto escalar entre dois vetores é um número que vai ser o quê? A multiplicação da coordenada de x do primeiro vetor vezes a coordenada de x do segundo, mais a multiplicação entre as coordenadas de y, mais a multiplicação entre as coordenadas do z dos dois vetores. Né? Operacionando tudo isso, no módulo, a gente vai considerar somente o valor positivo dessa quantidade, e aí sim a gente vai poder usar na fórmula que vai nos ajudar a encontrar o ângulo entre essas duas retas. E nós vamos fazer isso numa próxima tela. Então, a gente precisa construir o produto escalar entre U e V. Lembrando que não é multiplicação, né, gente? É produto escalar, é uma bolinha. Então, nós temos, né, os elementos do meu vetor U. Aliás, antes de nós trazermos o produto escalar em si, vamos trazer os dois vetores para ficar mais fácil essa visualização, né? Meu vetor U, só para a gente trazer, 2 menos 1 e menos 2. E o meu vetor V, 0, 4 e 3. Aí sim, U escalar V. Então, nós vamos ter 2 vezes 0 mais menos 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 3. Então, logo, esse meu produto escalar vai ser, né? 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, nós vamos ter o produto como sendo menos 10. Feito isso, então, agora a gente já tem o produto, tem também os dois módulos, né, para a gente utilizar aqui, ó, módulo de U, só para a gente resgatar, calculamos e foi 3. Módulo de V, calculamos e foi 5. E agora sim, eu vou trocar de cor aqui, nós vamos calcular o ângulo entre esses dois vetores, que seria o módulo do escalar dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, nós vamos ter cosseno do θ igual módulo de menos 10 dividido por módulo de U, 3, vezes módulo de V, 5. Então, nós vamos ter cosseno de θ igual a 10 sobre 15. Posso simplificar essas representações, certo? Então, nós vamos ter cosseno de θ igual a 2 terços, que ainda, para facilitar, posso trabalhar com decimal. Cosseno de θ, 2 terços, na verdade, 0,67. E aí, para que a gente encontre o ângulo, a gente precisa trabalhar com a calculadora um pouquinho. E a gente precisa, na verdade, né, do cosseno inverso. Então, cosseno na menos 1 desse valor para representar esse ângulo. Então, nós vamos ter o θ como sendo cosseno na menos 1 de 0,67. Com isso, na calculadora, então, nós temos a função inversa do cosseno de 0,67, que vai nos dar um valor de 48,19 graus, que é o ângulo entre essas duas retas. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!